Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao curso de resolução da lista de Geografia da Univangélica 2016, primeiro semestre. A gente vai pegar aqui todas as questões e destrinchar um pouquinho para vocês. Começando aqui pela 1, então, vamos lá. Questão 1. Uma das características marcantes das grandes e médias cidades é o surgimento de novas centralidades, isto é, o surgimento de novos espaços na escala intraurbana, que vão concentrando diversos tipos de atividades econômicas, antes localizadas exclusivamente no chamado centro histórico e ou original. Dentre os impactos causados pelo surgimento de novas centralidades, vamos grifar aqui, verifica-se que os principais referem-se. Ele está falando sobre um processo que ocorreu muito a partir da década de 90 do século passado. Não só nas cidades brasileiras, mas também nas cidades aí, por exemplo, da Europa, cidades como, por exemplo, Barcelona, em Buenos Aires, na Argentina, e outras cidades espalhadas pelo mundo desenvolvido e em desenvolvimento, que é um processo de revitalização dos centros antigos, mas também um processo de criação de novos centros, certo? Como assim processo de criação de novos centros? Historicamente, a cidade ela tem um centro original. Esse centro original, que geralmente abriga as atividades econômicas, pode passar por um processo de perda dessas atividades para uma outra região da cidade, criando um novo centro. Então, vou dar um exemplo. São Paulo. São Paulo, quando surgiu uma região que nós chamamos de Pátio do Colégio. Seria o centro histórico de São Paulo. Durante muito tempo, aquela região tinha as atividades econômicas principais da cidade. Porém, as atividades econômicas saíram daquela região por vários processos, mas principalmente por um processo de encarecimento dos terrenos naquela região, e se deslocaram para a região que hoje é a Avenida Paulista, que seria o novo centro de São Paulo, o novo centro econômico. Esse processo, esse fenômeno, tem uma série de impactos na economia da cidade, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas questões. Ele quer saber quais são, então, aí os impactos causados pelo surgimento dessas novas centralidades. Vamos dar uma olhada. Será que pode ser a letra A? Intensificação do processo de segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? Segregação, no caso aí, seria a separação. Separação entre as classes mais abastadas e aquelas classes que são menos abastadas. Quando eu digo abastadas, estou falando da questão justamente do acesso ao capital, certo? Ou seja, as classes mais ricas, com maior renda, e as classes com menor renda. Pode ser? Pode ser. E o aumento da periferia nas cidades. Periferia. O que é a periferia? Periferia é qualquer coisa que não seja centro. Muita gente pensa em periferia como um local ruim, um local sem infraestrutura. Geralmente é, mas nem sempre, correto? Bom, isso daqui pode ser um impacto da criação de novas centralidades? Pode ser também. Tá? Mas não se encaixa ainda naquilo que a gente quer. Isso aqui é um processo, na verdade, que surge devido a vários fenômenos dentro da cidade. Não se encaixa muito bem. Vamos deixar isso daqui na reserva e vamos analisar os outros. B. Ampliação da influência da urbe na rede urbana. Bom, se você procurar aqui, ó, no nosso enunciado, você vai ver que ele está falando de escala intraurbana. Ele está falando de escala intraurbana, ele quer saber, então, da dinâmica interna da cidade, certo? Quando eu falo de rede urbana, eu estou falando de uma escala estadual ou nacional. Rede urbana, na verdade, são várias cidades que se interligam por uma série de infraestruturas, certo? Ele está fugindo do tema, então, do nosso enunciado. Então, a letra B já não serve para a gente. A gente quer saber da dinâmica interna da cidade. C. A alteração da morfologia, ou seja, da forma da urbe. Urbe, cidade. E a redefinição da relação espacial, centro-periferia, nas cidades. A letra C, ela já se encaixa um pouco melhor, certo? Novamente, a alteração da morfologia, ou seja, a alteração da forma. O centro, ele perde as características de centro para uma nova área. Beleza, legal. Já está encaixando nosso enunciado. E a redefinição da relação espacial centro-periferia. Aquilo que era centro agora vira periferia, aquilo que era periferia se transformou em centro. Então a letra C se encaixa melhor que a letra A. Bacana? Letra D. Expansão do tecido urbano e a intensificação do processo de conurbação das cidades. Conurbação. O que é conurbação? Quando eu tenho
duas cidades cujo tecido urbano, ou seja, a malha urbana, se encontra, certo? E você não consegue distinguir muito bem onde começa uma cidade, onde termina outra, onde começa outra, onde termina, sei lá, outra metrópole. Então isso é um processo de conurbação. Bacana? A conurbação e a expansão do tecido urbano tem relação aí com a criação de novas centralidades? Não é uma relação direta, certo? Na verdade tem relação com a expansão da dinâmica interna da cidade, mas não tem uma relação direta com a criação de nova centralidade. Então também não se encaixa muito bem dentro desse enunciado, certo? Então a alternativa C é a alternativa que a gente vai aqui selecionar como alternativa correta. Beleza?